Livro do profeta Jeremias, capítulo 16. A palavra de Deus nos diz assim: Em outra ocasião, o Senhor me deu a seguinte ordem: Você não deve se casar, nem ter filhos e filhas nesta cidade, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas que nascerem aqui. Assim como de seus pais e suas mães, eles morrerão de terríveis doenças. Ninguém vai chorar por eles, e os seus corpos não serão enterrados. Vão apodrecer e servir de adubo para a terra. Os moradores desta cidade morrerão pela espada e de fome, e os animais ferozes e as aves comerão os seus cadáveres. Porque assim diz o Senhor, versículo 5, Jeremias, não fique com pena deste povo, e nem chore por sua causa. Eu tirei dele a proteção e a paz que eu havia dado. Retirei o meu grande amor e minha compaixão, declara o Senhor. Os grandes e os humildes vão morrer juntos nessa terra e não serão enterrados. Ninguém vai chorar por eles. Ninguém se cortará, nem vai raspar a cabeça em sinal de tristeza. Ninguém vai procurar consolar os parentes, levando-os uma refeição. Ninguém vai mandar um copo de vinho em sinal de tristeza para os filhos que estão de luto pela morte do pai ou da mãe. O profeta Jeremias, conhecido popularmente como o profeta chorão, lamentou muito pelos destinos prováveis, e de fato se cumpriram, que o povo de Judá e Jerusalém enfrentariam e enfrentaram. O profeta Jeremias profetiza detalhadamente sobre o exílio, sobre a derrocada, a queda militar de Israel diante do terribilíssimo Nabucodonosor. Mas antes da queda espiritual e da invasão militar bélica que perfurou e superou as muralhas de Jerusalém, Jeremias deixa muito claro que Israel, antes de cair na guerra, já havia caído espiritualmente. O profeta Jeremias é claro em dizer, e as suas lágrimas, suas lamentações pelo seu povo, nos deixam claro, nos fazem entender perfeitamente que antes do tombo militar, antes da afronta política, antes de Jerusalém e Judá serem afrontadas a sua soberania e caírem diante do imperador Nabucodonosor, eles já haviam caído diante de outro facínora, Satanás. O diabo e as suas legiões de anjo já haviam convencido Israel a pecar. Satanás venceu Judá antes de Nabucodonosor. O que eu quero dizer? O que eu aprendo com isso? Nabucodonosor tomou posse fisicamente daquilo que o diabo conquistou espiritualmente. O que eu aprendo? Antes da sua queda física, antes da morte, antes do desemprego, antes da perca do ministério, antes do divórcio, antes da ruptura familiar, ou seja, antes das coisas acontecerem fisicamente, na prática, Satanás já te venceu espiritualmente. O que eu aprendo? Toda vez que fraquejamos ante ao diabo e damos permissão, legalidade para que ele haja na nossa realidade espiritual, fisicamente, na prática, materialmente falando, ele também ganha legalidade e age em nossos corpos. O diabo roubou a mente dos judeus. Nabucodonosor sequestrou seus corpos. O diabo derrotou
derrotou os filhos de Israel espiritualmente. Nabucodonosor os venceu militarmente. No versículo 8, Jeremias prossegue, olha o que ele diz. Você também, Jeremias, não deve ir aos banquetes e nem em reuniões alegres, onde há muita comida e bebida à vontade. Porque assim diz o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel: eu vou acabar ainda durante esta geração na presença de vocês, com toda alegria. Não vai mais se ouvir voz feliz, nem riso, nem canções alegres, e a conversa cheia de sonhos de noivos e noivas. Há um momento na nossa vida prática, e ele é seguido daquilo que o Senhor age e faz também na nossa vida espiritual, na intimidade com Deus, onde o Senhor permite que os sofrimentos nos atropelem. Há um momento em que o Senhor tira a proteção. Há um momento em que, tanto espiritualmente como fisicamente, como diz Moisés em Deuteronômio, ao resvalar do seu pé, o Senhor tira a defesa e nos deixa nas mãos do diabo, nas mãos de Nabucodonosor. Com a ação e a vitória dos inimigos, do inimigo da nossa alma, o Senhor decreta agora também não somente a queda espiritual, mas a derrocada financeira, física, ministerial, matrimonial. E aquilo que era sorriso, Jeremias dá o exemplo dos banquetes, dos encontros, das festas, das danças, da alegria. O Senhor promete e cumpre. Ele acaba com as nossas alegrias. Ele arranca de nós, ele toma, ele tira a salvaguarda e ao resvalar dos nossos pés, todas as nossas felicidades são rompidas. O Senhor permite que isso aconteça. Eu irei acabar com a alegria deste povo ainda nesta geração. E não vão mais ouvir vozes felizes. Aqui é Deus quem está dizendo. O diabo aqui é só uma ferramenta. Como o Lutero disse, o diabo é o diabo de Deus. E o diabo é o cachorro de Deus. Mas aqui Deus afrouxou a coleira e permitiu que o diabo avançasse e triunfasse sobre o povo de Deus. Em Daniel, o Senhor chama Nabucodonosor de meu servo. Há momentos em que Deus afrouxa a corrente, e os nossos inimigos avançam, ganham campo, rompem nossas muralhas espirituais e triunfam sobre nós, por decreto do Senhor. Jeremias prossegue com seu lamento, versículo 10. Quando você anunciar isto ao povo, eles vão perguntar: por que o Senhor promete nos castigar desse jeito? O que fizemos de mal para merecer tanto sofrimento? Qual foi o nosso pecado contra o Senhor nosso Deus? Então você deve dar a minha resposta. O povo ainda ousa questionar. O povo ainda insiste em enfrentar a Deus. Diante das tribulações permitidas por Deus, provocadas pelo diabo, já de cabeça baixa, com vida espiritual e pessoal prática em derrocada, ministérios à bancarrota, desemprego, dissoluções na família. Está tão óbvio que é Deus agindo e permitindo o inimigo agir. E diante do confronto do profeta, o povo ainda pergunta por quê? Por quê? Diante das falhas, diante dos pecados, diante da incompetência espiritual, da fragilidade moral, o povo peca e ainda ousa perguntar por quê. Você conhece alguém assim? Que acha que dá para viver e tratar Deus como se ele fosse o amigo da faculdade, o colega de treino? Deixa eu te dizer, Deus não é como nós, nunca foi. E você não é Deus. Deus não pensa, não age como nós, que somos inconsequentes. Para Deus, tudo tem uma consequência. Nós estamos aqui já praticamente no meio da Bíblia, Jeremias. Pouco para frente do meio. E Deus está avisando desde Gênesis 2 que não é para descumprir isso, aquilo, outro. Deus está dizendo desde Êxodo 20, os 10 mandamentos, faz isso, faz aquilo outro. E o povo está peitando. O povo está enfrentando as ordens divinas. E quando finalmente o Senhor libera da corrente os cachorros dele,
o diabo e Nabucodonosor, o povo ainda se pergunta, por quê? Olha a resposta de Deus. Foi porque seus pais me abandonaram. Eu não disse que desde os tempos de Moisés, desde os tempos de Adão? E como foi que eles abandonaram? Qual foi a demonstração de abandono deles? Procuraram outros deuses, prestaram culto e adoraram a eles. Eles deixaram de lado a mim e a minha lei. E vocês foram piores que os seus pais. Vocês são tão teimosos, têm o coração tão mau e duros como pedra. Preferem fazer a própria vontade ao invés de me obedecer. Então tem lógica, tem métrica a ação e a reação de Deus. Há momentos na vida em que nos colocamos em situações e Deus reage diante dos nossos maus exemplos, diante da carnificina que muitos cristãos fazem, do mau exemplo que dão. E nos perguntamos, por que a coisa está assim? Por que eu estou sendo humilhado no ministério? Por que eu estou sendo humilhado no trabalho? Nem consigo parar em trabalho. Por que na faculdade eu não sou bom exemplo? Por que Deus parece estar me punindo com a realidade financeira que eu vivo? É porque você vem desrespeitando Ele. É porque você vem peitando a autoridade dele. E você vem sendo mais cruel e mais mal do que os seus pais. Os pais, aquele que está se referindo ao início da fundação de Israel. Adão pecou? Pois é, você peca mais. Abraão cometeu falhas? Pois é, você comete piores. Deus está dizendo na cara do judeu, e serve para a igreja também. Tudo que já pecaram neste mundo, o que você faz é pior. É pior para você, porque a consequência do seu pecado não é para mim. A consequência do seu pecado não é para o pastor da igreja. É só para você. Então, seus pais pecaram? Sim. Mas você tomou gosto por isso. Antigamente a igreja falhava, cometia-se pecados aqui e ali, eram pontuais. Hoje não. Hoje parece que virou a regra pastor ser envolvido com lavagem de dinheiro. Pastores caindo na malha fina no imposto de renda. Pastores acusados de adultério e comprovados relacionamentos fora do casamento. E por fim, uma pastora recentemente matou o próprio marido. Isso não são pecados piores do que o dos nossos pais? Deus está dizendo. Cada geração piora. Por isso expulsarei vocês da terra e os jogarei numa terra estranha e distante, onde seus antepassados nunca estiveram. Lá vocês continuarão a adorar deuses falsos de dia e de noite, pois eu não terei misericórdia de vocês. Deus está dizendo. Querem pecar? Pequem. Aguentem as consequências. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo lá na Babilônia se sujará mais. Quando Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel resistirão e se manterão judeus fiéis, os que já foram imundos, lá se sujarão mais. Se aqui adoravam 2, 3 deuses, lá adorarão 5, 6, 10. E cairão e falharão cada vez mais, porque eu vos entreguei a sua própria maldade, porque quando eu vos atraí com amor me rejeitaram, e preferiram deuses de pedra, pau, construídos por martelo, e concluídas suas obras com ouro, deuses que precisam de prego para firmar os seus pés, senão eles caem. Vocês adoraram isso. E já que gostam tanto de adorar imagens, lá na Babilônia terão aos montões para fazê-los como escravo. Querido, eu os jogarei numa terra distante. Deus cumpriu isso aqui. Não foi uma ameaça. A história comprova. O exílio babilônico aconteceu. Nabucodonosor, que até então estava beirando, cercando a cidade, entrou em Jerusalém, cegou os olhos do rei Jeoaquim, matou os filhos dele na frente dele e depois o cegou. Ele dizimou, ele arrebentou com a cidade. Só o cerco militar fez com que as melhores judias, o próprio Jeremias diz, matassem os seus filhos. Fez com que homens de valor brigassem em praça pública para disputar qual dos filhos seria assado e comido por uma geração que depois que mataram seus próprios filhos tiveram que comer suas próprias fezes. Nabucodonosor humilhou Israel. O diabo trucidou com eles espiritualmente, eles foram à bancarrota em todos os sentidos. Eles foram transportados, foram levados para a Babilônia. Isso aconteceu, Deus cumpriu.
Deus prometeu e cumpriu. O nosso Deus não é um ameaçador profissional, ele é um vingador, especialista em cumprir suas promessas. É que você está acostumado só com promessa de prosperidade. É que o pregador que você está acostumado a ouvir, ele só fica entregando bênção para você. Só fica profetizando vitória, cura, casamentos lucrativos, ministérios. E a Bíblia está dizendo, paz, paz, profetas que pregam paz, paz, vocês vão matar os seus ouvintes. Pregadores que só anunciam a paz, vocês vão ver a vergonha que vocês vão passar quando Deus mandar Jeremias levantar, ele ressuscitar naquele grande dia e apontar o dedo para os sermões, os esboços mal feitos de vocês. Vocês que ouvem e não tiram a limpo, não buscam saber se é isso que Deus está dizendo. Sabe que o povo no tempo de Judá criticou Jeremias, perseguiu, conseguiram uma liminar para que ele fosse preso, porque ele estava incomodando de tanto que falava a verdade. A pregação verdadeira incomoda. Mas vocês vão ver a vergonha que vocês vão passar no dia da justiça, quando Deus requerer de vocês o que vocês fizeram com as promessas dele de vingança, caso não se arrependessem. Deus vai dizer, eu não avisei. Eu não prometi que eu ia ferir vocês fisicamente? Eu não prometi que eu ia me afastar espiritualmente se vocês prosseguissem ouvir esses profetas que só anunciam paz, enquanto não há paz entre mim e pecadores? Versículo 14. Apesar de tudo isso, vai chegar um dia maravilhoso, diz o Senhor, que ninguém vai mais comentar como Deus tirou os israelitas do Egito. O assunto será a libertação dos israelitas, que eram escravos na terra do norte e estavam espalhados por todo o mundo. Todos vão comentar como o Senhor tirou o povo de Israel da escravidão e os levou de volta à sua antiga terra, prometida a seus antepassados. Mas agora vou mandar pescadores, declara o Senhor. Eles os pescarão. Depois mandarei chamar caçadores, e eles os caçarão na floresta, nos montes, nas colinas e até nas cavernas. Eles não escaparão do meu castigo, porque os meus olhos veem tudo o que eles fazem de errado. Ninguém é capaz de se esconder de mim. Homem nenhum pode me impedir de ver os seus pecados. Eu castigarei em dobro pelos seus pecados e desobediências, porque contaminaram a minha terra com as carcaças dos seus ídolos detestáveis e ofereceram criancinhas aos seus falsos deuses. Toda a minha terra ficou cheia do seu pecado. Então Deus está dizendo, vai chegar um momento, diante do arrependimento de vocês, que eu vou reuni-los novamente. De fato os reuniu. Num certo momento da história, Deus trouxe os judeus de volta para a sua terra, que por herança havia concedido após ter prometido para Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor, devido à sua gigantesca misericórdia, complacência e benevolência, resgatou os judeus. Não por mérito deles, mas apesar dos deméritos dele, o Senhor os reuniu. Segundo a sua misericórdia, segundo o beneplácito da sua vontade, os trouxe de volta, os castigou, os humilhou em terra estrangeira, mas os trouxe de volta segundo a porção sem fim do seu amor. Querido, não precisa passar pelo que o povo judeu passou. O Senhor na cruz já levou os seus sofrimentos, você não precisa sofrer humilhado como eles foram, para que um dia depois sejam recebidos novamente. O Senhor pode recebê-lo agora. Você não precisa ser humilhado por Nabucodonosor para depois receber o perdão de Deus. Você pode receber o perdão de Deus agora. Você não precisa ser extraditado para a Babilônia. A Babilônia, leia-se aqui, pelo mundo, pela humilhação que o mundo confere, porque no início o mundo é glorioso, e quem olhava os portões da Babilônia de fora tinha a impressão que estava entrando no melhor lugar do mundo. Só que entrar no melhor lugar do mundo, algemado, como escravo, é a pior coisa, não adianta nada. Olha como o mundo é lindo, olha os lugares que nós vamos, olha as casas de diversão, olha os bares, olha como são agradáveis a companhia de certas pessoas, mas a Babilônia só é bonita, só é boa para os babilônicos. A Babilônia só é boa para os babilônicos. O mundo só é bom para os mundanos. O mundo só é bom para as pessoas que são do mundo. Nós somos peregrinos, estamos de passagem aqui. Estamos aqui hoje, amanhã seremos recolhidos para Deus, como ele diz para Jeremias. Reunirei de novo. Eu vou dar um jeito de trazer de novo o povo de Israel. E ele trouxe, como exemplo, ele reuniu novamente lá em Judá, e eles têm a terra deles agora. Para nós, espiritualmente, para a igreja, o que Deus está dizendo? O que o escritor está ensinando aqui? Eu vos dou uma lei, caso vocês descumprirem, eu os mandarei para o mundo para sofrer, eu os mandarei para a Babilônia para sofrer. Eu colocarei vocês em situação de humilhação, nos lugares que quando você para e olha os portais parecem lindos.
como a entrada triunfal da Babilônia. Mas quando você entra lá com as mãos algemadas, com um carimbo de escravo na testa, Nabucodonosor, o diabo, te humilha lá dentro. Ele arrebenta com você lá dentro. Amado, não precisa passar por isso. Arrependa-se agora, antes que Nabucodonosor triunfe sobre as muralhas da sua frágil fé. Levante-se agora e diga: Senhor, nós nos arrependemos. Eu me arrependo dos meus terríveis e inúmeros, incontáveis pecados. Senhor, antes que Nabucodonosor, antes que o diabo entre em definitivo na minha vida, na minha casa, Senhor, eu me arrependo. Diga. Agora, essa falta de arrependimento, você pensa que o arrependimento é uma coisa clichê, que não está em voga, que ninguém mais se arrepende, é porque você está encharcado de pregações da teologia da prosperidade, você está encharcado com o evangelho de pregadores falsos, coaches, que ensinam um besterol para você no YouTube. Então, quando eu falo de arrependimento, para você é uma novidade, mas o arrependimento é inerente à vida cristã. Você tem que se arrepender todo dia, antes que Nabucodonosor te fure com uma lança os olhos, como fez com Joaquim. E se você ficar com os olhos espirituais cegos, meu amigo, aí você tem um problema verdadeiro. Prossigamos. Versículo 19, a conclusão: o Senhor é minha força e minha fortaleza, de Jeremias, meu refúgio no sofrimento. Povos desde os confins da terra virão a Sião e dirão: nossos pais correram atrás de ilusões, adorando ídolos que nada valiam e não fizeram bem algum. Seria possível ao homem criar seus próprios deuses? Os ídolos feitos pelos homens não têm nada de Deus, são falsos deuses. Quando vierem a mim com esse espírito, mostrarei a todo mundo o meu poder e a minha força, então finalmente saberão que eu sou o Senhor. Jeremias conclui assim: no fim das contas saberão que eu sou Deus e serei glorificado, porque terei misericórdia de quem eu quiser ter, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer, salvarei quem eu quiser salvar. O Senhor está estendendo hoje um convite, é muito claro: retorne, volte. Você não deveria ter ido, mas já que foi para a Babilônia, volte, porque haverá um dia, chegará um momento em que ele será declarado Senhor. E ninguém domina um reino a não ser por violência. O Senhor um dia destronará todos os reis, todos os deuses, todos os príncipes, todos os presidentes, seja no mundo espiritual ou seja no mundo físico, e declarará ao universo: eu sou o Senhor. Haverá gerência no novo reinado de Deus. O Senhor reinará. E nenhum rei que depõe outro consegue isso com documentos, com flores, com livros. O Senhor agirá violentamente e eu fico pensando em que lado você estará na batalha do Armagedon. O Senhor está dizendo: eu serei declarado Senhor. Finalmente saberão que eu sou o Senhor. As pessoas virão a mim com os seus deuses, se arrependerão, verão a besteira que fizeram. Vocês vão ver a vergonha que vocês vão passar no dia da justiça, quando o Senhor declarar: eu estou inaugurando, eu estou implantando o reino aqui. Haverá uma guerra, eu te pergunto desde já, porque pensar na hora não vai resolver. Eu te pergunto, irmão, de que lado você está? De que lado você está? Pegue como exemplo o cidadão ucraniano hoje. Ele pode escolher: ou ele debanda para o exército russo, ou como prisioneiro que se entregou, foi covarde, ou ele luta do lado ucraniano. O que está dizendo? Tem que escolher um lado. Nabucodonosor, quando invadiu Judá, ofereceu até mesmo terras para agricultores que não resistissem, que não lutassem, e poderiam plantar da própria vinha, poderiam sobreviver e ter a própria existência no mesmo país, ainda ali, sob a reste dele. Alguns aceitaram. O que Deus está dizendo? Você precisa escolher um lado. Agora eu te pergunto: qual lado você acha que sairá vencedor no dia final, no dia da justiça? Qual lado? Em nome de Jesus, venha para o lado de Deus. Em nome de Jesus.